E aí, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Então, eu acredito que esse seja o primeiro vídeo que eu vou estar postando aqui no canal do YouTube. E eu queria me apresentar pra vocês e falar um pouco do propósito disso aqui tudo. Eu me chamo Juliana, sou do Brasil, mas atualmente eu tô morando aqui na África do Sul. E Deus, ele falou muito ao meu coração sobre fazer um canal pra estar compartilhando a palavra dele, justamente para aquelas pessoas que nesse momento estão com dificuldades de se relacionar com ele, não sabe como, ou não tem uma igreja perto, e tá precisando, desse incentivo. Isso aqui é todo um cenário que provavelmente nos próximos vídeos mude. Eu tô em um ambiente que não é a minha casa, eu moro com outras pessoas em uma base comunitária, e vocês podem ouvir barulhos, pessoas passando, usadas de trator, enfim. Mas eu tô aqui dando o meu melhor para que o Senhor seja exaltado. O intuito desse vídeo principal é falar sobre uma palavra muito importante que mexeu ao meu coração, e Deus ele tem falado muito sobre isso nos últimos tempos. E o primeiro devocional que eu fiz aqui foi o do dia 7, hoje é dia 8, perdão por isso, mas hoje são dia 8, e agora no Brasil vai dar 5 horas, falta 5 minutos para as 5. Então aqui é 9h55. Eu comprei no aeroporto esse devocional. Se vocês quiserem, eu posso estar colocando o nome dele e talvez o site, quem tá no Brasil ou em outro local consiga comprar. Ele é um daily. Eu vou tentar pronunciar em inglês, tá? Inclusive eu tô aprendendo. Então também o intuito disso aqui é da gente estar se ajudando. Você que gosta de daily vlog, sei lá, aqueles mini, onde você pode estar aprendendo palavras novas. Então a gente vai estar aqui se ajudando, tá? Então é um daily. Eu acho que se pronuncia guidance, não sei. Mas quando eu melhorar essa fala, eu tenho certeza que depois vai fluir muito melhor. Então acho que o título desse vídeo vai ser bem devocional e algumas palavras em inglês erradas. E ele fala Guidance for Leaders. Ok, eu tenho certeza que eu pronunciei errado, mas tudo bem. Mas bora lá. A palavra que o Senhor me deu e que faz muito juiz a esse tema de fevereiro, February. Ok, tudo bem. 7. Eu fiz algumas anotações. E o tema em português fala assim, trocar por algo maior. Em inglês é trend for something greater. Ok. Eu não treinei isso em inglês, então vai ser o que Deus quiser. E o texto, ele tá em Luke 21, do 2 ao 3, que em português, eu não vou ler em inglês porque vai demorar uma vida, mas que em português fala assim: viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Então, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, tudo o do seu sustento. E o que eu achei interessante desse devocional aqui é que ele traz muita reflexão, e ele trouxe o pensamento de um poeta. Qualquer coisa eu escrevo aqui embaixo. O poeta, ele fala que quando você não pega, o que você ali, o que você quer, você tá tentando barganhar ou negociar aquele preço, ou seja, que você não quer realmente aquilo ali. Então isso me fez refletir muito, O brasileiro, ele tem muito de fazer negociações. Eita, que essa tela vai mexer até umas horas, porque eu tô aqui meio que me movimentando nela, mas da próxima vez vai dar certo. Mas eu quero que tudo isso aqui flua muito leve, que seja algo prazeroso de vocês estarem assistindo, para que possamos crescer juntos, tá? Inclusive, eu vou me educar minha postura muitas vezes aqui. E quando esse poeta ele fala sobre isso, ele fala justamente que quando a gente tenta negociar muito sobre algo, ou até mesmo
barganhar é porque a gente não estava dando valor justamente àquilo, né? E aí quando eu tento trazer para o pensamento brasileiro, às vezes quando a gente vai comprar algo, a gente tenta, né, negociar para poder pagar mais barato, mas se o preço não for daquela forma como a gente pensa, muitas vezes a gente pode estar necessitando muito daquilo, né, ou até mais ou menos, porque quando você está necessitando muito, você luta. Mas quando às vezes você está necessitando mais ou menos, que você pode substituir aquilo por algo, às vezes a gente desiste, né, porque o vendedor não quis negociar da forma como a gente queria. E sobre o pensamento bíblico, quando a gente pensa, né, justamente sobre isso, essa viúva, ela deu o que ela tinha 2 moedas. E o Senhor tem falado muito pra mim sobre isso, de você entregar. Quando você entrega ao Senhor aquilo que você tem, pode ser uma coisa mínima, uma coisa muito grande. É muita coisa, é muito valioso, porque você vê de Gênesis, Apocalipse, pessoas entregando coisas a Deus. E o Senhor retribuindo 1000 vezes mais. Aqui eu não quero falar sobre o que o Senhor vai te dar em troca se você der algo pra Ele. Não, eu quero falar sobre a entrega. Entregar às vezes dói muita coisa, né? Hoje eu tô aqui morando em outro lugar por um propósito do Senhor, mas dói porque minha família está no Brasil, a gente sente saudade, mas é tudo por um propósito. Então, quando o Senhor está naquilo, quando Ele te pede algo, Ele te ajuda a fluir. Então, eu tenho certeza que essa viúva, ela foi abençoada 1000 vezes mais porque ela teve um coração grato. Ela deu a tudo que ela tinha. Então, Abraão deu Isaac. Ele foi sacrificar o único filho que ele tinha, imagine. Ele podia pensar assim na mente dele, né? Eu, na minha forma humana, pensando assim, pô, eu tô indo sacrificar Isaac, que já foi difícil na velhice, imagine agora depois de ter passado uma certa idade. Eu não vou conseguir mais. Então eu tô indo entregar aquilo que eu tenho, que eu posso não ter de volta. Então a gente vê muito isso e que possamos ter um coração grato ao Senhor e que tudo venha fluir conforme a vontade dele. Então que você possa refletir o que é que está te impedindo de fluir no Espírito Santo, o que é que você precisa entregar. A gente vê muitas pessoas entregando trabalho, entregando família. A gente vê uma forma clara dos discípulos de Jesus entregando, né, o que eles tinham, a vida deles para poder seguir a Cristo. E às vezes a gente só precisa desse movimento para que muitas almas aceitem a Jesus e sejam transformadas. Jesus está voltando, então você precisa se alertar a viver o que a palavra do Senhor diz sobre tudo e sobre nós. Então, eu já li também, eu queria deixar também um livro. Caso eu comprei pelo site do Brasil, vou deixar também, eles têm 2 volumes, eu só trouxe o primeiro, que tem como tema espada e bisturi, e foi um livro que me abençoou muito. Porque é justamente a história de um cirurgião e que morava na África. Então eu quero reler esse livro para poder, tirar minuciosamente trechos que já me impactaram antes. Para fortalecer ainda mais a minha fé. Então que você possa fortalecer a sua fé, que você possa ver através de estudos bíblicos o que o Senhor fez e o que as pessoas podem estar te encorajando a fazer. Então siga o exemplo de Cristo, siga o exemplo de pessoas que estão na Bíblia e entregue, não deixe nada fora do lugar. Organize a sua casa e seja uma bênção nessa nação. Que Jesus te abençoe.